Deus, que o nome do Senhor seja louvado para sempre, amém? Já estamos aqui ao vivo, amém, nessa live com todos os irmãos aqui na congregação. Vocês que estavam nos aguardando até esse exato momento, seja bem-vindo entre nós. Talvez você é a primeira vez que entrou nesse canal, seja abençoado por ele, amém? Eu tenho certeza que ele tem uma palavra toda especial no teu coração. Hoje é o 8º dia da campanha que traz por título, repita assim comigo: socorro e livramento virá da outra parte. Esther, capítulo 4, versículo 14. Dá tempo de vocês compartilhar o link, vai pegando o link, vai compartilhando, deixa os seus comentários, deixa seus pedidos de oração e daqui a pouquinho estaremos orando em favor de todos, amém? A minha Bíblia se encontra aberta, mas abra a sua também no livro de Atos, capítulo 2, versículo 1 e 2, vai procurando na sua Bíblia. Aleluia. Quem não tem não precisa ficar triste, só apenas ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Vamos ler, vamos fazer essa leitura. Eu tenho certeza que o bom Deus falará conosco aqui nesta noite, amém? O título na minha Bíblia, eu não sei se é o mesmo que a sua, mas diz assim: a descida do Espírito Santo. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estava assentado. Amém? Encurve a sua cabeça, feche os teus olhos, amém? Paizinho querido, Paizinho amado, nós estamos aqui, Senhor querido, rendendo glória, rendendo graças a Ti, porque Tu és bom em todo tempo, Senhor, Tu és bom para conosco, mesmo nós não merecendo, mesmo nós não entendendo, nem compreendendo, ó Pai, o Seu agir, o Seu continua sendo fiel para conosco. Papai, nós estamos aqui na Tua casa, Senhor, e queremos ouvir a Tua voz, queremos aprender mais de Ti, queremos aprender, Senhor, o quanto Tu és bom e quanto a Tua misericórdia, meu Pai, dura para todo sempre. Revela a Tua palavra aos nossos corações, ensina-nos a entender e compreender a Santa Escritura. Fala com a Tua igreja, fala com os ouvintes, meu Pai, que estão nos ouvindo neste exato momento, que através da palavra haja salvação, haja libertação, haja cura, que portas se abram em todos os sentidos, meu Deus, que o milagre de Deus aconteça, que o de repente do Senhor se manifeste em cada vida e em cada coração. É que lhe pedimos e agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Podeis nos assentar, se assente, glorificando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor, com palmas bem fortes para Ele, amém? Oh, maravilha, aleluia. O tema desta noite, presta atenção, é o seguinte: 3 de repente de Deus. Repita assim comigo: 3 de repente de Deus. Vamos falar um pouquinho mais alto, vamos lá? 3. Isso, 3 de repente de Deus, amém? Palavra linda, eu sei que eu já preguei várias vezes, mas cada vez que nós lemos a palavra de Deus, ela se renova, amém? Ou seja, se eu ler de manhã essa palavra, Deus vai falar de uma forma. Se eu ler a mesma palavra de tarde, ela vai se renovar. E se eu leio de noite, a palavra do Senhor vai se renovar. Sempre tem algo lindo, bonito, maravilhoso para falar conosco, amém? Então vamos lá então, de repente de Deus. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, igreja, estavam todos reunidos no mesmo lugar como hoje, amém? E de repente veio do céu um som, porque poderia ouvir como de um vento. A gente não pode ver o vento, mas podemos o quê? Sentir. Vamos lá, como de um vento veemente, impetuoso, e a Bíblia diz que encheu
toda a casa que estava o quê? Assentados, como agora. Por isso que quando nós entramos para a casa de Deus, tem um versículo que diz assim: guarda o teu pé ao entrares na casa de Deus. Quando você guarda, quando você fica vigilante, fala assim: meu Deus, eu vou lá na casa do meu Deus, porque eu quero que Ele fale comigo. Eu quero que não somente Ele fale, mas eu também quero sentir a sua presença. Então vamos lá. A expressão de repente, poucas vezes é encontrada na Bíblia, amém? Porém, presta atenção, vemos Deus agir de uma forma surpreendente, amém? Em toda a Bíblia. Olha, presta atenção aqui. De repente, querida igreja, é uma expressão temporal da língua portuguesa. Quem está entendendo aí, da glória a Deus? Que significa subitamente, olha lá, ó, repentinamente, de súbito, de imediato. Isto é, querida igreja, caracterizado quando acontece algo inesperadamente. Ou seja, algo que você não está o quê? Esperando. Olha o que Deus vai fazer hoje aqui na nossa vida. Algo que você não está esperando. Ou seja, de uma forma brusca e veloz. Amém? E quando ocorre um fato de repente, é porque ele não era esperado. Talvez você entrou aqui na casa de Deus, você fez o seu pedido ao Senhor, você falou com Ele, e agora está só esperando o quê? Nós estamos aguardando o quê? A resposta. E quando nós estamos aguardando a resposta, a gente não sabe qual é a resposta, mas sabemos que a resposta o quê? Virá. Amém? Quem está entendendo aí, da glória a Deus? Amém. Ele não era esperado e tido como uma surpresa. Tem gente que vai ficar aqui surpresa. Nesta vida, meus amados, muitas vezes somos surpreendidos. Amém? Às vezes com coisas agradáveis, outras vezes com coisas desagradáveis, sim ou não? Mas é um fato que não temos como evitar. Você não consegue evitar isso. E também você não tem como fugir dele. Ficou no estreito, né? Não tem como você evitar, mas também não tem como você fugir. Amém? Porém, de uma coisa devemos ter certeza, igreja, de que Deus está no controle de tudo. Repita assim comigo: Deus está no controle de tudo. Tá mesmo? Ele está no controle da sua vida, que todas as coisas vão contribuir para o nosso bem. O que pode parecer o fim, meus amados, num momento crucial em que tudo parece perdido, ou seja, em que tudo que parece que vai desmoronar sobre a nossa cabeça, assim, nós sentimos que tudo parece estar perdido, Deus, Ele vai entrar em ação. Aleluia, o milagre de repente de Deus vai acontecer, aleluia, e Ele é especialista em transformar o quê? Em caos em bênção. Aleluia, este é o nosso Deus, esse é o nosso Deus que nós servimos. Ele vai transformar o caos em bênção. Eu não sei o que você está enfrentando aqui nesta noite, mas do jeito que você está, você não vai permanecer assim. Aleluia. O que é de repente de Deus, pastora Patrícia? O de repente de Deus, meus amados, é a forma dele agir de maneira inesperada. Quando muitas vezes, meus amados, pensamos que tudo está perdido, Deus, ele entra em ação e daí ele nos surpreende. Aleluia. E é preciso, meus amados irmãos, entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Por isso que a gente tem que entender, irmãos, por que muitos param? Por que muitos param no meio do caminho? Por que muitos desistem? Por que muitos têm dúvida? Porque eles querem que Deus faça algo no tempo dele. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele nos surpreende sempre. Por quê? Porque Ele gosta de agir de repente.
É sempre assim, é quando você fala, meu Deus, agora acabou, não tem jeito, agora é só mesmo esperar o fim. Aí vem o recurso de Deus. Amém? As respostas das nossas orações, igrejas, geralmente não são atendidas quando eu e você queremos. Quem está entendendo, né, da glória a Deus? E sim, quando Deus, Ele quer. A palavra de Deus, meus amados irmãos, nos diz, porque os meus pensamentos, repita assim comigo, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Coisa linda, né? Livro de Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9. Ou seja, Deus é mistério. E Ele vai te surpreender você aqui nesta noite. Amém? Ele vai te, sabe, Ele vai te responder aqui nesta noite. Então vamos lá para o 3, de repente, de Deus, no livro de Atos. Amém? Vamos lá então. Número 1. Uma promessa cumprida de repente. Vamos lá repetir? Vamos lá, continua com a sua Bíblia aberta aí, vai acompanhando comigo. Pode ser que eu leio sempre os mesmos versículos. Vamos lá, versículo 1 e 2, vamos lá. Cumprindo o seu dia de Pentecoste, quem está acompanhando diz amém. Estavam todos reunidos aonde? No mesmo lugar. O que aconteceu? De repente veio do céu um som como um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa, em que estavam o quê? Assentados. Presta atenção aqui. Jesus, queridos, antes de subir aos céus, Ele fez a promessa aos seus discípulos dizendo, repita assim comigo, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos do poder. Irmãos, Ele não fala para você sair da presença, fugir dele, mas Ele manda você ficar na cidade de Jerusalém. Até que lá do alto sejais o quê? Revestido de poder. Precisamos disso, irmão, ser revestido. Após Jesus ter feito a promessa e subido aos céus, os discípulos voltaram para Jerusalém. E a Bíblia diz que quando eles voltaram para Jerusalém, eles entraram no cenáculo e todos perseveraram em oração. Não está dizendo assim que eles desanimaram na oração. Está dizendo que eles o quê? Perseveravam. É mesmo nós estamos aqui nesta noite. Eu sei que nós estamos em pequenas pessoas, mas se eu e você se unirem, perseverar em oração e súplica, quem está entendendo aí da glória a Deus? Amém. Sabe quantas pessoas estavam lá naquela época? Hoje nós estamos aqui em pequenas pessoas. Mas sabe quantas pessoas, irmãos, tinha naquela época, quando estava acontecendo esse fato? O número deles era mais de 500. Então era muita gente, em vista do culto como hoje. Como diz lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6. Pentecoste, meus amados irmãos, era uma das festas sagradas de Israel. Quem está entendendo aí da glória a Deus? E após a festa da Páscoa, se contavam 7 semanas, e no dia seguinte era comemorado a festa de Pentecoste. Presta atenção. E esta festa, a Bíblia conta dizendo que atraíam pessoas também, todas as partes de Israel e de outras nações. Era a festa, sabe do quê? Das colheitas também, e onde eram apresentados os frutos da terra.
Presta atenção, e era um dia para eles, era um dia especial, um dia de festa, onde havia uma grande multidão de pessoas, vinda de várias nações, aleluia. Mas os discípulos, presta atenção, mas os discípulos estavam aguardando o quê? O cumprimento da promessa. Amém? Estava todo mundo na festa, mas só os discípulos estavam o quê? Aguardando o que? Tão sonhada promessa. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus decidiu surpreendê-los, e foi exatamente no dia de Pentecoste. A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu de repente sobre quase 120 pessoas, dando a entender, querida igreja, que mais de 380 saíram do lugar da promessa. Que fica no lugar da promessa é surpreendido por Deus e recebe a vitória. Então eu digo para você, não saia do lugar. Deus, Ele vai agir de repente, aleluia, na sua vida. Quem crê, dá glória a Deus. Não é momento de sair, não é momento de dar uma escapadinha, não é momento de fugir, mas você tem que permanecer para que o de repente aconteça na sua vida. Aleluia. Número 2, eu falei 3 de repente, já falei 1, vamos lá para o 2. Qual que é o 2, irmã Patrícia? É a providência de repente. Oh, maravilha! Quem está esperando a providência aí, diga amém. Oh, glória! Perto da meia-noite, a Bíblia diz que Paulo e Silas oravam e cantavam. O que eles faziam? Oravam e cantavam hinos a Deus. E outros presos que também estavam naquele mesmo local, os escutavam. E quando os presos estavam escutando que Paulo e Silas estavam orando e louvando, o que acontece? O de repente de Deus. Aleluia! De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram e logo se abriram todas, não foi uma, todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Quem pode dar glória a Deus? Atos 16, versículo 25 e 26. Irmão, quando acontece de repente, não é só você que recebe a bênção, até aqueles que estão perto de você, porque a Bíblia diz que quando veio o terremoto, todas as portas se abriram. É Deus, irmãos, é Deus, é o de repente de Deus. E após Paulo e Silas terem pregado o evangelho na cidade de Filipos, presta atenção aqui, e tendo confirmado a fé de Lídia e batizado, saiu-lhes ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, e seguindo Paulo e Silas, clamavam dizendo: estes homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E ela repetiu isso que por muitos dias, e Paulo ficou perturbado, percebendo que era o espírito maligno que estava nela. Disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te manda que saia dela. E na mesma hora saiu. E como ela dava muito lucro aos seus senhores, eles acusaram Paulo e Silas e perturbaram a ordem da cidade de estarem querendo mudar os costumes e de impor prática diferente a uma grande multidão. E também se levantou contra Paulo e Silas. Os magistrados rasgaram-se as vestes, a roupa deles, e mandaram açoitá-lo com varas, lançaram eles na prisão, amarrando seus pés no tronco. Olha a situação. Porém, quem faz a obra de Deus não é envergonhado. Quem crê e dá glória a Deus? Irmãos, por isso que nós temos que usar a autoridade de Deus. Você sabe que isso acontece até o dia de hoje, amém? Nós pertencemos ao Senhor, sim ou não? Mas tem o adepto do cão, o espírito maligno, começa a adivinhar toda a tua vida e começa a falar da tua vida para todo mundo. É o que estava acontecendo com o apóstolo Paulo. Mas era demônios na vida daquela moça, e começou a dar lucro para o seu Senhor, e Paulo estava apenas fazendo a obra de Deus.
E ele não aceitou aquilo que estava acontecendo, porque até então estava prejudicando o trabalho espiritual. Ele pegou e repreendeu e mandou aquele demônio sair do corpo daquela moça. Aleluia. Sabe, irmãos, por isso que a gente vê hoje, no dia de hoje, não só hoje, mas até, né, lá no passado, muitas pessoas sabem da tua vida porque é o diabo. Não é isso que quando estava lá, né, Jó, quando Jó foi aprovado por Deus, o que Satanás estava fazendo? Passeando e rodeando por ela. Ou seja, ele estava vendo a vida de quem? De Jó. E ele levou todinha a vida de Jó para quem? Para Deus. Então não vai pensar, você que está aqui nessa noite, quem está nos ouvindo, que não tem alguém de olho na tua vida, sabendo o que você faz, que hora que você chega em casa, a hora que você sai, que você vai trabalhar, que você vai para o mercado, a hora que você vai passear, que você vai dar uma volta, ele sabe tudo a seu respeito. Por isso nós temos que usar da autoridade do Senhor e repreender este demônio desta vida. Amém? Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, olha o nosso Deus. Porém, quem faz a obra de Deus não é o quê? Envergonhado. Por quê? Porque Deus age de forma inesperada para dar um livramento a quem? Aos seus servos, como deu para Paulo e Silas. Quem está entendendo da glória a Deus? Paulo e Silas não reclamou, e é isso que Deus manda dizer para você. Não é para você reclamar, não é para falar mal dessas pessoas, porque essas pessoas estão sendo perturbadas por demônios também. Apóstolo Paulo não reclamou e nem se lamentou da situação, mas ele orava, ele cantava louvores a Deus, e de repente a providência chegou. Você que está passando por esse momento difícil da tua vida, não é para murmurar, não é para reclamar, não é para lamentar, mas é para orar e louvar a Deus. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Quando você começar a orar, quando você começar a louvar a Deus, meus amados, vai acontecer o quê? O de repente de Deus. Amém? Paulo e Silas não reclamou. Quem sabe tem alguém aí reclamando, quem sabe que tem aí murmurando, aleluia, mas de repente a providência chega, aleluia. Como chegou na vida de Paulo e Silas, Deus agiu de forma surpreendente. O que aconteceu, pastora Patrícia? Deus libertou Paulo, Deus libertou Silas da prisão. Não adianta murmurar, nem reclamar da situação que você está passando. Faça como Paulo, faça como Silas, cante, ore, e Deus fará o de repente na tua vida. Quem crê assim, dá glória a Deus. Oh, maravilha! Olha, atenção para nós, não é para reclamar e nem murmurar, que não saia da tua boca palavras torpes, amém? Mas que saia louvores, oração da tua boca. Número 3, um pecador salvo de repente, amém? Ora, Igreja do Cordeiro, aconteceu que indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, acontece o quê? O de repente. Me rodeou uma grande luz do céu e caí por terra. Ouvi a voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem é, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: levanta-te e vai para Damasco, e ali te dirá tudo o que te é ordenado fazer. Olha Deus tendo encontro com Saulo. Deus hoje ele marcou o encontro com você aqui nessa noite, como marcou o encontro para com Saulo. Aleluia. Saulo era perseguidor, aleluia, dos cristãos daquela época, e Deus não estava feliz com Saulo. Deus marcou o encontro com ele ali perto de Damasco ao meio-dia. Ele falou para ele: duro para ti é recalcitrar os seus aguilhões, aleluia. E ele pediu para que ele levantasse e fosse para Damasco, porque Deus, naquele lugar, o Senhor iria falar com ele, ou seja, ele ia ordenar que ele fizesse algo. E a Bíblia nos diz, dizendo que Paulo, em seu discurso, ele relata sobre a sua conversão.
Amém? Hoje vai ter conversão aqui nesta noite, até mesmo as pessoas que estão me ouvindo aqui nesta noite, e ele conta como foi surpreendido quando ia ao caminho de Damasco, para perseguir, para matar os cristãos, e a Bíblia conta dizendo que ele diz que, estando perto da cidade de Damasco, quase ao meio-dia, de repente, surgiu uma grande luz do céu, e ele, caindo por terra, ouviu a voz de Jesus que lhe dizia: Saulo, Saulo, porque me persegue? E foi a partir deste momento que a vida de Paulo foi mudada. A hora que você começar a ouvir e que você começar a ver, aleluia, que é Deus no controle, no comando, a sua vida vai mudar de dentro para fora e por completo. Quem pode dar glória a Deus aí? Ele deixou de ser perseguidor e passou a ser perseguido. Olha a diferença. Quando o pessoal perseguia os cristãos, quando Deus falou com ele, ele foi o quê? Perseguido. Por amor a quem? A Deus, a Jesus, amém? Olha Deus falando aqui conosco, aleluia. Perseguiu e passou a ser perseguido por amor a Jesus. Mais uma vez, querida igreja, Deus age de maneira o quê? Inesperada, ou seja, de repente. Ele salva o fariseu, ele salva o zeloso da lei, porém pecador e perseguidor da igreja de Jesus. Creia aqui nesta noite, aleluia. Você não saiu da sua casa somente para dar uma voltinha, você não veio aqui porque você não tinha outro lugar para ir, você veio aqui porque Deus precisava falar para você que vai acontecer um de repente de Deus na tua vida. Deus pode lhe surpreender você nesta noite, Ele pode te salvar você aqui nesta noite. Mude dos teus familiares, mude dos teus parentes, mude dos teus amigos. Deus age de repente. Você pode dizer amém? Oh, glória a Deus. Vamos para a conclusão aqui nesta noite. Aleluia. Deus é mistério. Ninguém consegue entender este Deus, porque Ele é o quê? Mistério. Deus, Ele é surpresa. Deus, querida igreja, Ele é o extraordinário. Aleluia. E de repente, querida igreja, o inesperado acontece e Deus começa a agir de forma o quê? Sobrenatural. Amém? Vai acontecer o sobrenatural na tua vida. Você crê aí, da glória a Deus? Tudo muda, querida igreja, quando de repente de Deus acontece. Eu creio, você crê? Eu creio no de repente de Deus. De repente de Deus vai entrar com providência na tua vida, você crê? De repente Deus vai abrir as portas que estão fechadas. Quando eu digo portas, é todo sentido, em todas as áreas da sua vida. O de repente de Deus, querida igreja, vai mudar a tua história, vai sabe, ser escrito uma nova página da sua vida. De repente de Deus, Ele vai cumprir as promessas na tua vida. O de repente de Deus vai te surpreender com uma grande vitória. Você crê nisso? Você acredita que Deus faz milagres? Você acredita que do jeito que você entrou aqui, você não vai sair do mesmo jeito? Você crê que de repente de Deus já começa, aleluia, a operar na tua vida? Se tinha algo que já está bloqueando a tua vida, hoje Deus desbloqueia hoje. Se tem, aleluia, algemas dos teus pés, hoje elas vão ser abertas. Se tem algema nas tuas mãos te prendendo, não te deixando você se tornar aquilo que Deus quer que você se torne, hoje Deus, Ele abre as algemas. E se você se encontra preso, você tem tentado de todo jeito e não consegue, vai acontecer um terremoto de Deus, e vai acontecer um de repente, e todas as portas que foram fechadas para ti serão abertas. Eu creio, eu acredito no de repente de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu creio, irmão, no de repente de Deus. Amém? Nem tudo, aleluia, está perdido. Vai acontecer um de repente de Deus na tua vida. Deus, Ele prova nossos corações para quê? Para ser aprovado por Deus, é, não é? Ele prova nossos corações para ver se realmente é isso que nós queremos. Mas o de repente de Deus acontece. O de repente de Deus, Ele se manifesta. Aleluia.
aleluia. Nós temos visto Deus fazer, Deus realizar nesses tempos, sabe, nesse tempo que nós estamos fazendo visita, as pessoas que têm me pedido oração por telefone, nós estamos vendo de repente, até a irmã Sandra está entrando nessa cena. Irmão José, olha que Deus aconteceu com a Júlia. Foi bênção, não foi? Foi milagre, não foi? Deus mostrou de repente para a mãe, para o pai, que só Ele pode fazer. Os médicos não podem desenganar, os médicos podem dar o diagnóstico de A ao Z, aleluia. Mas quem dá a última palavra é quem? Nosso Deus, aleluia. Eu vi um vídeo que você mandou para mim, né? Já no carro, de alta, né? A Júlia deu até um beijinho, né? Agradecendo por todos que oraram por ela. Se olhasse, irmã, humanamente, pelos nossos olhos carnais, não tinha jeito. Não tinha solução. Do jeito que ela já estava, tipo, né, entubada, né, na situação do quadro crítico que estava com essa criança, e ver ela perfeita, saudável. É só o nosso Deus que pode fazer essas coisas. É só Deus. Nós acompanhamos do começo, né? Eu já estava olhando para a Júlia sem saber que a Júlia era parente da irmã Sandra, né? Depois eu peguei e mostrei a foto dela no celular para a irmã Sandra. Eu falei, é sobrinha, né? Da sobrinha. Aí eu falei assim, então é de Deus, pode ficar tranquila que Deus está no controle, está no comando, e a vitória é da Júlia, amém? Estamos contentes, estamos felizes. Então foram essas semanas, essa campanha, já é o 8º dia da campanha, que Deus está fazendo coisa tremenda, como eu testemunhei várias, né? Testemunho ontem, no culto de ontem, de pessoas que foram abençoadas, amém? Que nós estamos orando, e a sua vida aqui nesta noite não será diferente, amém? Nós vamos ficar de pé, nós vamos agradecer por essa oportunidade tão linda, amém, de nós estarmos aqui na casa de Deus, amém. E não desanime, porque você vai ser o próximo a contar a tua bênção. Quando você escuta alguém testemunhar, não é para você se entristecer, é para você se alegrar, porque o próximo será você, aleluia. É você que vai ser o próximo a testemunhar as bênçãos de Deus, aleluia. Nosso Deus é lindo, amém? Por isso que eu amo Ele, por isso que não tem nem palavra para descrever a bondade e misericórdia de Deus para conosco, amém? Feche os teus olhos e oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa todos os ouvintes, meu Deus, que estiveram comigo até esse presente momento, todos aqueles que fizeram pedido de oração aqui no comentário, Senhor, que o Senhor visite, que o Senhor alcance, que o Senhor trabalhe, que o Senhor salve, que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor transforme, que o Senhor mude, meu Pai, essas vidas, meu Pai, essas 117 pessoas que estão conosco nesta live, Senhor. Eu não sei onde está, que estado que estão, que país que estão, mas não importa, Senhor, onde quer que eles estiverem, a sua mão alcançará, seja lá em Portugal, seja lá nos Estados Unidos, em Miami, porque tem pessoas lá em Miami, Senhor, nos ouvindo lá em Portugal, nos ouvindo neste exato momento, aleluia. O de repente também vai acontecer lá em Portugal, o de repente também vai acontecer lá nos Estados Unidos e Miami, o de repente de Deus vai acontecer aqui no Brasil, em cada estado, em cada cidade que está nos ouvindo. Oh Deus, abençoa cada um deles, abençoa também as nossas vidas. Eu já quero decretar, Senhor querido, que a prosperidade entrará, Senhor, pela sua porta. O maligno não vai ter poder para entrar dentro da tua porta, dentro da tua casa, aleluia. Eu te faço encerrados esse ano de 2023, o de repente acontecerá na tua vida, e tu ficarás maravilhado, e tu saberás que o nosso Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e também o Deus de Jacó. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e que Ele faça resplandecer a luz de Deus sobre o seu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe, ouvinte, e fique na paz do Senhor Jesus. Louve o Senhor com palmas bem forte para Ele. Oh, aleluia! Santo é o teu nome. Olá, Pai seja contigo. Quero agradecer todos os meus seguidores pelo apoio e carinho que recebi desde o início do meu canal. Chegar aos 100 inscritos é uma grande conquista para mim e não teria sido possível sem vocês. Agradeço por cada visualizações, comentários, curtidas.
Vocês são incríveis. Eu gostaria muito de saber quem são esses 100 inscritos que escreveram no meu canal. Então, deixe o seu nome, deixe a sua cidade, o seu estado nos comentários, deixe também o seu e-mail para que possamos poder estar se correspondendo e também estar orando por todos vocês. Espero continuar produzindo conteúdos que seja útil e interessante para vocês. Obrigado por fazerem parte da minha jornada no YouTube. Te vejo lá.